O presidente Lula viaja para a Ásia amanhã e a grande expectativa, claro, é que ele se reúna com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Igor Damasceno está de volta e tem algumas informações para a gente, né, Igor? É isso, Soraya. Inclusive, o presidente Lula e Donald Trump foram convidados para participar do Congresso da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Os dois estarão nos próximos dias lá na Malásia, justamente para o encontro nessa associação. O presidente Lula deve permanecer na Malásia por 7 dias, Trump menos. O Palácio do Planalto e o Palácio do Itamaraty trabalham na expectativa do encontro presencial entre os dois chefes de Estado, mas pode ser que haja uma incompatibilidade de agendas, porque além de participarem desse evento da Associação das Nações do Sudeste Asiáticos, ambos os presidentes têm outras agendas paralelas. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Então, como Trump vai ficar menos dias do que Lula e também vai participar de outros eventos paralelos a esse que eles dois foram convidados, pode ser que os dois não consigam se encontrar presencialmente. Mas os assessores, os auxiliares do presidente Lula já estão ali tentando fazer com que eles se encontrem pelo menos por alguns minutos. E o principal assunto sobre a mesa é justamente as tarifas impostas pelo governo norte-americano a mais de 3 mil produtos brasileiros. Há algumas semanas, Trump e Lula conversaram por telefone e explanaram o desejo mútuo de um encontro presencial. Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se encontrou presencialmente na Casa Branca com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, para tentar avançar com essas tratativas. Bastidores apontam que essa conversa não foi tão boa assim como Marco Rubio, como Mauro Vieira divulgou, mas pelo menos já foi um avançar. Então agora tem essa possibilidade de encontro. A expectativa do Palácio do Planalto é que, tendo essa conversa presencial entre Lula e Trump, então as tarifas podem ser negociadas. O Brasil quer baixar de 50% para 10% as tarifas do governo norte-americano impostas sobre esses produtos brasileiros. E a avaliação aqui no Palácio do Planalto é que esse encontro precisa acontecer ainda neste ano para que a relação entre os dois não se esfrie. Eles mesmos disseram que rolou uma química entre eles, mas as agendas são muito lotadas, então pode ser que os dois acabem concentrando esforços em outras áreas. Pensando nisso, o governo, se não rolar, se não acontecer essa reunião, essa conversa presencial na Malásia, Lula pode ir até a Casa Branca ainda neste ano para conversar com Trump. Agora, o presidente Lula também não aposta todas as fichas nessa negociação com os Estados Unidos. Ele continua defendendo a abertura de mercado. Por isso, na Malásia, ele terá encontros paralelos, outras agendas, e era sobre isso que eu estava falando há pouco, onde ele quer expandir o mercado brasileiro para países do Sudeste Asiático, principalmente a própria Malásia, o Vietnã, tentar alguma aproximação com o Camboja, por exemplo. Então, é uma alternativa encontrada pelo governo brasileiro para que, enquanto essas tarifas não são negociadas, o Brasil vai fazendo negócio com outros países e, assim, diminuir a dependência dos Estados Unidos e mitigar os impactos que essas tarifas têm causado na nossa economia. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, o Igor Damasceno conversando conosco ao vivo direto de Brasília. Obrigada pelas suas informações, daqui a pouquinho ele volta. Vamos conversar sobre esse tema com os nossos comentaristas mais uma vez. Mota, vou puxar por você então. Qual é a sua impressão do cenário nesse momento? É possível que esse acordo, portanto, aconteça agora lá na Malásia? E pensando quando ele acontecer de fato, a gente pode esperar já medidas imediatas? Eu duvido, Soraya. Olha só, abrir novos mercados é uma ideia genial, né? Mas por que só tiveram essa ideia justamente agora? E quem é que vai abrir esses novos mercados? São pessoas que têm experiência em produzir, em vender, em exportar? Não, são políticos. Bom, será que dessa vez o tal encontro sai? É duvidoso. Não faltou oportunidade para que esse encontro já tivesse ocorrido. Inclusive, o governo brasileiro não tem economizado adjetivos.
Segundo o governo, rolou uma indústria petroquímica entre os dois presidentes. As conversas têm sido fantásticas, mas a situação não mudou nem 1 milímetro. A Jovem Pan desvendou esse mistério logo depois do encontro do ministro brasileiro com o secretário Marco Rubio. O secretário americano teria dito: acertem a situação interna do Brasil. Depois disso, a gente conversa. Mas parece que o governo brasileiro se recusa a aceitar a realidade e continua preferindo a sua própria narrativa. É que ano que vem tem eleições. Túlio Nassa, como é que você está vendo essa situação toda envolvendo o governo de Lula com o de Donald Trump e a possibilidade desse encontro, Túlio? Olha, Nonato, eu vou pegar um gancho aqui na fala do Mota, porque é incrível observar que a gente tem reuniões marcadas para pautar a próxima reunião e a segunda reunião planeja a reunião subsequente. Mas, o fato é que nada de concreto foi tratado. Não há nenhum avanço concreto em relação a esse encontro de Donald Trump e Lula. Então eu prefiro seguir o grande Ariano Suassuna, que falava que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista e esperançoso. E é mais ou menos por aí que eu caminho, porque se de um lado aquele otimismo do governo brasileiro que os Estados Unidos não ia tratar de política, parece que caiu por terra. Veja, um dia antes da reunião entre Celso Vieira e Marco Rubio, quem foi recebido no Departamento de Estado americano? Eduardo Bolsonaro, ele mesmo. Então, como é que a gente pode afirmar que as questões políticas não estão em jogo? Agora, de outro lado, aquele pessimismo exagerado também pode ter ficado para trás, porque pelo menos abriu-se um canal de comunicação. Então, o bom mesmo é ser um realista esperançoso. E para ser um realista esperançoso, o governo brasileiro precisa deixar de lado a ideologia, deixar de lado aquela saga contra o dólar em relação aos BRICS, deixar de lado comprar óleo diesel da Rússia e financiar a guerra na Ucrânia e ir de encontro com os verdadeiros interesses nacionais. Será que o governo vai ter essa disposição? Esse é o X da questão, Nonato.